O ambiente cultural de Jesus diz que a festa de casamento é celebrada com vinho. Eles têm momentos com vinho. E a tradição dos rabis também dizia que existem problemas em não prover o vinho. Ou seja, a linguagem utilizada pelo nosso autor João, no caso, indica que é vinho. A cultura de Jesus dá clara indicação de que aquilo que está acontecendo é vinho. E acho que existe um elemento que a gente tem que considerar que essas palavras gregas que descrevem o vinho no seu início de processo de fermentação, eles são geralmente descritas quando o vinho ainda está no lagar. Por quê? Depois que você invasa e leva para outro lugar, o processo de fermentação, você não conseguia pará-lo completamente sem a pasteurização que nós conhecemos nos nossos dias. Então, esse vinho vai ser um vinho novo, que vai ser um vinho maduro, que vai ser um vinho forte e que vai vinagrar. Esse é o processo de fermentação do vinho guardados em ânforas. Mas a produção de vinho, né, ela precisa sair de um lugar e ir para outro lugar. Ou seja, ele foi provavelmente envasado em algum lugar, foi selado em algum lugar, em uma ânfora e foi levado para um casamento. Nesse processo, levado no sol, no calor da Palestina, dificilmente ele chegaria tão virgem, por assim dizer, quanto o vinho que foi recém-exprimido ali no lagar. Então, eu acho que a evidência de linguagem, evidência cultural e até um pouquinho de reflexão aí sobre os procedimentos da viticultura ou do vinho no mundo antigo, sugerem para a gente que esse vinho do dia da multiplicação ou da transformação era de fato um vinho alcoólico e não um suco de uva. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 611. Eu sou Rodrigo Bibo e Jesus, o moderado. Gostei desse título de Jesus. Novo título de Jesus, Jesus, o moderado. E meu nome é Marcelo Betti. Eu queria dizer que a virtude bíblica que todos nós devemos aspirar é a sobriedade. Olha aí. Meu nome é Luiz Henrique. Se João Batista sem bebida já causou um estrago, imagine se bebesse. É verdade, né, mano? O cara tinha os votos lá que não podia. Tá certo. Gente, estamos aqui com Marcelo Berti, Luiz e Marcelo Berti, e vamos responder a pergunta: qual vinho que Jesus bebia? Ou bebeu, no caso, né? O vinho que Jesus bebia, qual era? Qual vinho que Jesus bebeu, gente? Qual foi o vinho? Porque volta e meia pipoca aqui na internet, né? Nos Reels, nos cortes, nos TikToks da vida, falas, né? De teólogos, arqueólogos, enfim, cristãos, que defendem, fazem uma defesa de que o vinho que Jesus bebia era um suco de uva, não era vinho fermentado, né? Então, aí eles fazem lá uma leitura do grego, é bonito assim, tu ouve e tu fala, mano, é isso aí mesmo, o Jesus bebia suco de uva. É isso, e daí eles fazem todo... E é claro, né, a gente que não entende, a gente que não manja dos gregos, dos hebraicos, né, não manja da cultura grega, a gente fala, nossa, é verdade, né, Jesus não bebia vinho, tá? Olha só os argumentos dessa pessoa, como ele fala bem, né, como ele cita as coisas, com essa voz, né? Mas às vezes a pessoa pode parecer ter bons argumentos, ter uma voz muito bonita, mas, né, não corresponde à verdade. Então é isso, gente. Vamos responder a essas pessoas que fazem, né, vídeos, podcasts, cortes, dizendo que o vinho que Jesus bebia não era alcoólico. Bem, será que isso é verdade? Será que de fato isso corresponde aos fatos? A gente vai trazer aqui, né, um en passant de toda uma pesquisa que o Bert já fez sobre a bebida, né, o vinho ou até mesmo a bebida alcoólica nas escrituras. Ele lançou o livro O Cristão Pode Beber, da coleção Teologia para Todos, pela Thomas Nelson Brasil e o Bibotalk. Então lá já tem um pouco, né, de toda a questão da bebida alcoólica nas escrituras, claro, focado no vinho, né, que é a bebida mais citada na Bíblia e tal. Então a gente tem aí vários capítulos abordando esse tema, é um livro de entrada, é muito legal. E hoje o foco desse podcast é sobre o vinho que Jesus bebeu, tá bom, galera? Então é isso, fique com a gente, mas antes vamos tomar uns golinhos aqui e vamos para os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: nesta terça-feira, sim, você está ouvindo esse podcast na terça, nesta terça-feira, às 19 horas, teremos uma live no nosso canal do YouTube,
falando sobre hermenêutica, como interpretar narrativas. Elas ocupam boa parte da Bíblia e muitas vezes nós não sabemos como interpretá-las. Por isso, tanta confusão nas igrejas, porque as pessoas não sabem interpretar narrativas. Então hoje teremos uma aula gratuita lá no nosso canal no YouTube, às 19 horas, falando sobre hermenêutica, como ler narrativas. Nós teremos essa live às 19 horas na terça-feira, e também na quarta-feira, às 19 horas, teremos mais uma vez essa live. E na quinta-feira sai um super papo com o Marcelo Berti, esse mesmo que você vai ouvir aqui no podcast. Na quinta-feira, às 20 horas, ele estará num podcast incrível, batendo um papo com a gente sobre hermenêutica contemporânea. Ou seja, por que o africano lê de um jeito, a América Latina lê de outro, os Estados Unidos e a Europa leem de outra forma? Ou seja, Marcelo Berti, Guilherme Nunes e eu acho que o Gutierrez está nesse papo também. Gente, uma super aula nesta quinta-feira às 20 horas no nosso canal no YouTube. Ou seja, teremos conteúdo no nosso canal no YouTube terça-feira às 19 horas, quarta-feira às 19 horas e quinta-feira às 20 horas, tá bom? Serão 3 aulas de hermenêutica para você aprender algumas coisas muito interessantes sobre a interpretação bíblica. E é claro, sexta-feira, às 11 horas, temos o BT Papo também, como você já está acostumado, tá bom? Então não perca essas lives que teremos no nosso canal no YouTube. O link para o nosso canal no YouTube está aqui na descrição deste BTcast, ok? E galera, quero avisar que está chegando também o BT Day Londres. Dia 20 de setembro estaremos em Londres em mais um BT Day que vai acontecer lá nas Terras da Rainha. Pessoal, eu, Vitor Fontana e Cacau Marques falando sobre o sentido do cristianismo. Esperamos vocês que são aí das Europas. Por favor, cola lá com a gente. Cola com a gente neste encontro que vai ser um sábado incrível, com muita palavra de Deus, café, comida, comunhão. Então vem para o BT Day Londres no dia 20 de setembro. Garanta o seu lugar, são poucas vagas, tá bom? Você que foi ano passado, gente, leva mais alguém, porque você viu que foi legal, foi bacana. Esse ano um pouco mais enxuto, mas com a mesma qualidade, a mesma competência que você está acostumado aí nos BT Days, tá bom? Cola com a gente em Londres no dia 20 de setembro, o último BT Day deste ano vai acontecer lá em Londres e nós esperamos vocês. Para fazer a sua inscrição, o link também está aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com ou o link na bio do meu Instagram, tá bom? É isso, esperamos vocês em Londres, cola lá com a gente. Muito bem, Marcelo Berti, vamos lá, eu e o Luiz estamos aqui porque temos dúvidas, né, a dúvida da galera aí, porque assim, Marcelo, eu quero trazer uma problemática antes da gente ir para a solucionática, né, que esse assunto, quando envolve bebida alcoólica, a gente já fez um podcast antigão sobre bebida alcoólica e tal, então meio que parte do que nós vamos falar nesse episódio já foi falado alguns anos atrás, aqui pelo próprio Marcelo Berti, junto com o Cacau, e a sensação que a galera tem é isso, quando a gente trata do assunto bebida alcoólica, e a gente tem uma opinião dizendo que a Bíblia não é contra, né, a bebida alcoólica em si, mas ela é contra a embriaguez, parece dar aquela sensação pra galera que a gente quer, né? Essa galera tá usando a teologia pra encher a cara. Tu que lida com esse assunto de maneira pastoral, exegética, como é que tu responde a isso? Como é que tu lida com essa problemática de que assim, não, esse cara aí tá usando a teologia pra poder aí relativizar a verdade bíblica, pra poder encher a cara com a consciência tranquila. É um assunto que tu lida ou nem chega na tua tenda esse tipo de coisa? Não, é claro que chega, faz parte da vida pastoral, especialmente depois da escrita do livro, né, que você mencionou, quando nós lançamos O Cristão Pode Beber. Muitas pessoas entraram em contato, fizeram muitas críticas, até mesmo quando outras pessoas publicaram a respeito, né, eu fui convidado a participar desse tipo de conversa em que o assunto era parecido com isso que você está falando mesmo, né? A ideia é uma defesa da bebida alcoólica, uma defesa da embriaguez, uma defesa de encher a cara em nome da teologia, né? E eu acho que eu tentei deixar no livro bem claro que existem 4 opiniões
a respeito disso, que são os proibicionistas, que dizem nenhum tipo de bebida é permitida. Existem os abstêmios, que dizem, embora a bebida seja permitida, eu prefiro não usá-la. Existem aqueles que se dizem moderados, que entendem que a bebida é permitida e podem usá-la com moderação. Existem os libertinos, que são aqueles que querem chutar o balde e beber além da conta, né? Que é o Luiz, né? Que aqui é representado. Ó, tu é o abstêmio, eu sou o moderado, o libertino é o Luiz. Até pela Nada a condição ver. presbiteriana. Vocês não sabem o que tem aqui na minha garrafa? Vocês bebem e fumam, cara. Vocês são presbiterianos, vocês bebem e fumam. Vocês são presbiterianos. Então, considerando esses 4 públicos, né, eu entendi que era importante demonstrar que, biblicamente, o proibicionismo não é verdadeiro, porque a Escritura não é proibicionista. E demonstrei também, tentei demonstrar que o libertino, aquele que bebe em excesso, esse também é alguém que fere a Escritura, né? Então, qual é o princípio que eu uso? Quando eu falo sobre o assunto, eu uso 2 princípios que eu também deixei explícitos no meu livro, no começo e no fim, que é a ideia da sabedoria e da sobriedade. Sobriedade é o princípio, é o imperativo bíblico para o cristão. O que isso significa? Que o cristão deve ter uma mente não alterada. E essa mente não alterada pode ser por questões filosóficas, por questões conceituais, mas pode ser também por questão do álcool ou da embriaguez. Então, o cristão deve viver uma vida de sobriedade diante do Senhor, e esse é um imperativo inegociável das Escrituras. E que a embriaguez é também algo profundamente condenado. Não existe nenhuma defesa da embriaguez na Escritura. A embriaguez é sempre condenável na Escritura. Então, considerando que a sobriedade é o caminho a se seguir, eu demonstrei que, biblicamente, sobriedade pode ser vivida de 2 formas. Uma delas é a abstinência. Nós temos vários exemplos de abstinência nas Escrituras. João Batista era alguém abstêmio. Nós temos Samuel, o profeta, era abstêmio. Nós temos o voto do Nazireu para pessoas que se faziam abstêmias. Nós temos os recabitas apresentados nas Escrituras que eram abstêmios. Em nenhum lugar uma vida de livre do vinho é condenada nas Escrituras. E isso é o que nós chamamos de abstenção, abstinência. Por outro lado, existem pessoas que são moderadas. O próprio exemplo de Daniel é interessante, porque Daniel, quando ele entra na corte pela primeira vez, ele diz, eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Entretanto, posteriormente, quando as coisas vão acontecendo, e ele já está instalado no cativeiro, ali mesmo ele recebe uma visão e fala assim, bom, então eu vou deixar de beber vinho por 3 dias. Você fala, pô, pera um pouquinho. O que aconteceu entre o capítulo 1 e o capítulo 9? Bom, aconteceu a vida, Daniel. A vida te obriga a beber. Exato. O que aconteceu? Aconteceu que, naquele período inicial, ele tomou uma decisão de não se envolver. E ele decidiu tomar essa decisão novamente, no futuro, no decorrer do seu ministério, quando ele começou a ver coisas que ele não estava entendendo, que Deus mostrava para ele, né, no seu contexto profético. Ou seja, ele também é uma dessas pessoas descritas não como um completo abstêmio, mas aquele que se fazia abstêmio em determinados momentos, que era exatamente o que faziam os nazireus, né? Mas acho que o exemplo mais interessante de moderação é esse que você mencionou, Bimbo. O próprio Cristo. Jesus Cristo foi um moderado. Ele demonstrou no seu ensino, ele demonstrou no seu ministério, e até mesmo na sua vida pública, a sua participação na cultura. E essa participação que ele tem na cultura deixa evidências de que não só ele conhecia, mas como ele também consumia o vinho, mas ele o faz de uma maneira completamente moderada. Então, esses 2 elementos, a abstinência e a moderação, são 2 formas de se viver a sobriedade, que é um imperativo bíblico, e eu uso João Batista e Jesus como 2 exemplos disso, de abstinência e moderação, como 2 marcas da sobriedade, e nós vamos encontrar exemplos disso por toda a Escritura. Então, sobriedade é mandatório, e sabedoria é o como você usa a sua sobriedade. Por exemplo, como que uma pessoa que vive em um ambiente cercado de embriaguez, de bebida, de destruição, vai viver uma vida de sobriedade? Muito provavelmente essa pessoa vai viver uma vida de sobriedade na abstinência. Por exemplo, uma pessoa que tem pais que tiveram problemas com álcool, pessoas que encontraram a Cristo no meio da sua vida de embriaguez. Como que essas pessoas vão viver na sobriedade? Cara, a abstinência é muito provavelmente a alternativa mais sábia dessas pessoas. Então, sabedoria e sobriedade são 2 imperativos que eu costumo usar no ambiente pastoral para falar sobre esse assunto. Em outras palavras, eu não sou um defensor da bebida de maneira nenhuma, eu sou um defensor da sobriedade, eu sou um defensor dessa virtude definida pelo Evangelho nas Escrituras, a sobriedade. E a sabedoria é o critério que nós usamos para viver essa sobriedade ensinada pela Escritura. Legal. Cara, aí eu tenho um ponto que tu levanta, né? Então, a gente tem os 2 extremos que não tem base nas Escrituras, que é o proibicionismo e o libertino, né? Eu queria usar uma palavra com P, né? Eu tenho o proibicionismo e eu queria usar uma palavra com P para o libertino, né? Sei lá. O pilantra.
Pilantra. É, Aquele que está usando a escritura para o seu próprio bem, né? exato, que isso é bem complicado. Inclusive, até eu soube de uma história de uma festa de igreja que ele era liberado a bebida alcoólica na festa da igreja e tal. Inclusive, era até uma festa muito importante para a arrecadação de fundos da igreja. Só que teve um episódio em que um irmão lá, ou dois, não lembro, assim, tipo, enxugaram demais, né? Secaram lá as fontes de bebida alcoólica e tiveram que ser carregados, deu mó barraco e tal. E depois daquele dia o pastor cortou a bebida alcoólica na festa da igreja e tal, porque de fato foram para um extremo, assim, isso é um pouco complicado. Mas vamos lá, o libertino, por assim dizer, né, a pessoa que se embriaga, isso até pela sociedade não é uma coisa bem vista, em última análise. O alcoólatra, né, o embriagado, enfim, isso não é uma coisa boa. Tem leis, né, contra isso, o trânsito pega firme contra isso e tal. Então a gente percebe que isso por si só é um pouco condenável até pela própria sociedade em que a gente vive, né? O alcoólatra, ele é penalizado quando está dirigindo alcoolizado. Tem, né, o próprio governo faz campanhas contra o álcool. Eu lembro que eu criei muito medo do álcool, cara, porque o meu pai tinha um livro chamado... ele tinha A Ilusão das Drogas, se eu não me engano, era um dos livros, e o outro era O Perigo do Álcool, alguma coisa assim. E, mano, eu lembro que nesse livro do Perigo do Álcool, acho que era esse o nome do livro, agora eu não lembro, tinha foto de acidentes de trânsito, tá ligado? Criança chorando na beira da estrada porque os pais morreram no acidente de trânsito. Mano, aquilo me deu um medo do álcool e das drogas, assim, que de fato isso me ajudou a manter longe. Eu tô dando esse disclaimer para dizer que a própria sociedade luta contra, né, o excesso do álcool. Então não é uma coisa da moralidade cristã, por assim dizer. Agora, o proibicionismo, ele se torna um problema nosso. O proibicionismo em si, porque a gente até pode entender as motivações do proibicionismo, né, que é um legalismo, por assim dizer. Então eu já ponho uma cerca estabelecida e não passa dessa cerca aqui pro teu bem, entende? Não passe dessa cerca. Mas a gente consegue rastrear, Bert, as origens desse proibicionismo no sentido de que isso a gente tem movimentos já na história da igreja que eram completamente proibicionistas, ou não, a gente consegue achar talvez um momento histórico que demarque um pouco melhor isso e tal. Não sei se é uma coisa que entrou na tua pesquisa também. E essa é uma parte mais da história da igreja que, de fato, não foi o período que eu estudei. O período que eu estudei é mais o período do Antigo e do Novo Testamento, né? Mais preocupado com o Oriente Médio Antigo, cultura grega, cultura romana, mesmo a cultura judaica no período de Jesus. Mas eu li um livro muito interessante que falava sobre a trajetória do vinho na perspectiva da igreja. Eu li um desses livros. Um livro chama A Espiritualidade do Vinho. Nesse livro, o autor apresenta informações de como que o vinho foi entendido através da história, então eu não tenho muito conteúdo para dizer para você com detalhes aqui, Não, tá? tranquilo, tranquilo. Eu vou apresentar para vocês o que eu aprendi com a autora. Ela dizia o seguinte: durante o período inicial da igreja, a igreja primitiva foi muito incisiva em ensinar a igreja a manter os ritos da ceia com vinho. Eles diziam a importância do vinho. Existiam, por exemplo, interpretações aí alegóricas, especialmente nos autores aí mais ligados à alegoria no período do cristianismo antigo, que usavam ideias do porquê que tem que ser com vinho, porquê que o vinho tem que ser misturado com a água, porque o vinho representa o sangue, a água representa o espírito. Então eles têm eles dão aquilo que a autora chama, né, de espiritualizada, né, nos eventos cristãos, né? Mas Clemente de Alexandria, por exemplo, se você pesquisar, ele tem vários indicativos de como você deve usar o vinho para manter-se na sua vida comum. Ele fala, olha, quando tiver muito frio, toma um vinho. Quando você tiver num momento de problema de saúde, toma um vinho. Então, essa visão que misturava um pouco dos elementos do cristianismo com uma questão de saúde relacionada ao vinho, ela aparece nos nossos escritores antigos e ela se multiplica no período medieval. Inclusive, vários avanços no cultivo da uva, na produção do vinho, são feitos dentro dos mosteiros cristãos. São vinhos famosos, franceses, que nasceram com monges. E por causa do nome deles, hoje nós compramos vinhos que são feitos em homenagens aos nossos irmãos do passado que produziram o vinho. E o que é interessante é que o vinho ele foi mantido na Europa, ele sobreviveu na Europa em ambientes de crise, de conflito, especialmente porque os mosteiros eles mantiveram a produção das uvas por causa da ceia do Senhor. Caramba. Então, a existência da vinha, da uva e do vinho
nesses ambientes que favoreciam, inclusive, a dispersão dessa produção pela Europa, especialmente nos períodos de preservação, especialmente em períodos de guerra, eles foram produzidos por cristãos por causa da ceia. Ou seja, o cristianismo tinha uma visão muito positiva do vinho, em especial por causa da ceia do Senhor. Quando nós vamos chegando no mundo moderno, existem alguns desenvolvimentos tecnológicos que causam muitas perguntas para o cristão. Por exemplo, quando os destilados aparecem na história, nós vemos que a embriaguez muda de figura. Assim, as pessoas começam a beber bebidas muito mais potentes em termos de teor alcoólico, o que significa que a igreja precisa dar uma resposta para isso. Como é que nós vamos lidar com isso? E aí se desenvolve um movimento de pensar, não, pera um pouquinho, nós não podemos lidar com isso, essa embriaguez não é aceitável. E nesse contexto vai nascer o que nós chamamos de movimento de temperança, que é lá no século XIX, início do século XIX, com eles dizendo, olha, nós precisamos defender a temperança, e temperança foi redefinida. Então, ao invés de temperança ser uma descrição da sobriedade, temperança, ela absorve a sobriedade e engole a moderação. Ela diz o seguinte, nós precisamos viver o que é bom e rejeitar o que é mal. O álcool é mal, então nós precisamos evitá-lo. Então, sobriedade só existe na abstinência. E quando os movimentos de temperança engolem essa categoria da moderação, dizendo que a moderação ela não é um princípio bíblico, nascem várias teorias para explicar o que é que a gente vai fazer, por exemplo, com os vinhos que são apresentados no Antigo Testamento e com a ceia no Novo Testamento. Então, os primeiros moderados, aqueles que vieram no movimento de temperança, eles diziam o seguinte, olha, nós não podemos incluir o álcool na nossa vida, nós precisamos ser completamente abstêmios, exceto na ceia. Então, o primeiro movimento de abstinência dizia, olha, na vida comum nós não vamos usar, mas da ceia nós não vamos tirar o vinho. Eles continuavam mantendo. Então, Lyman Beecher, um pastor presbiteriano, ele tinha essa defesa. Entretanto, pouco tempo depois, vem um homem chamado Thomas Welch. Quem que é esse cara? Esse é um pastor metodista que diz o seguinte, olha, se a gente vai ser abstêmio e temperante de verdade, a gente não pode usar nem na ceia. Então, o que ele produz? Ele produz um sistema, ele desenvolve um sistema de pasteurização do vinho para garantir que esse vinho nunca mais viesse a fermentar como vinho. E desenvolve aquilo que hoje nós conhecemos como suco de uva, que é esse suco de uva mais, entre aspas, industrial. Ele passa por um processo de pasteurização. Olha aí! E ele agora não fermenta mais. Ó, tá aí, ó. Esse cara que inventou o vinho de Jesus, então. Como é que é o nome dele? Thomas Welch, que inclusive, se você for hoje num mercado americano, alguma coisa, você compra o suco de uva Welch, que é dessa mesma família agora. Mas ele desenvolveu esse tipo de suco de uva que não fermenta para ceia cristã. E aqui nós então chegamos em um lugar muito interessante, onde se dividiu ou se costumou dividir o vinho entre o vinho fermentado, que é o errado, e o vinho não fermentado, como era chamado o suco de uva naquele momento. E daí nasce a teoria dos dois vinhos. Então, existe um elogio de Deus ao vinho no Antigo Testamento? Sim, mas só do vinho não fermentado. Existe condenação do vinho nas Escrituras? Sim, mas somente do vinho fermentado. Então, essa dualidade do vinho, que nasce nesse contexto dos movimentos de temperança, se torna a lente pela qual o fundamentalismo vai ler as Escrituras, e eles produzem muito material a respeito disso, dividindo essas coisas, mas até onde eu consegui rastrear. E aqui fica claro para os meus amigos que estão me ouvindo que eu não fiz a pesquisa tão aprofundada quanto deveria nessa parte da história. Ah, imagina se tivesse feito. Mas 57 páginas de pauta, Exato. Só isso. Só. E, gente, isso não é piada, isso não é piada. A pauta desse podcast tem mais de 40 páginas, que vai estar depois no site do Marcelo Berti. E parece aquele Venn diagram, né? Aquela piada do Venn diagram. Aquilo que eu estudei para a prova e aquilo que caiu, porque o que a gente está conversando não está na pauta, né? Pois essa é a vida do BT. Isso resume muito bem o BTcast, mas vai lá, continua, Luiz. Eu queria colocar uma consideração, Bert, que é um... Não, só deixa eu terminar rapidinho o que acontece, terminar. Porque com essa divisão é que você vai desenvolver essa teoria dos dois vinhos e essa releitura de que existiam essas duas coisas competindo ao mesmo tempo na interpretação e no modelo atual. Então nós vemos isso muito forte hoje, inclusive no nosso país, dessa teoria dos dois vinhos, aquele que é bom e aquele que é ruim. Eles produziram muito nesse sentido e ofereceram pra gente um prisma pelo qual você vai ler a realidade, que é excelente ferramenta para que os proibicionistas digam, tá vendo?
existe uma separação aqui porque existe uma diferença. E eu acredito que essa é uma interpretação histórica questionável. A gente pode conversar mais sobre isso. Desculpa, Luiz. Não, eu só queria fazer uma consideração no fator social na história, e aí nem é só da história da igreja, mas da história da humanidade como um todo. O conceito de saneamento básico também nos auxilia a entender essa divisão a respeito do uso do vinho, visto que, se você olha para a antiguidade, você não tem uma tratativa, um tratamento acurado com determinadas águas ou fontes ou lençóis freáticos que eram encontrados ali, escavados, cuidados e retirados. E a água, por sua vez, possuía uma qualidade inferior a todo o tratamento a que um vinho poderia oferecer com todo o tratamento e o processo de fermentação, mistura, a tratativa com as impurezas, entre outras coisas. Por isso que, quando nós olhamos para a história como um todo, nós podemos observar que essa ideia, inclusive, da pasteurização do vinho surge também paralelo à ideia de um tratamento da água para que a água se torne propícia e, por sua vez, não cause a alguns infantes, principalmente os infantes, problemas que eram generalizados por conta do consumo desse tipo de água. Tanto que, se você olha para a antiguidade também, e aí nós podemos voltar no primeiro século, crianças também poderiam consumir vinho num teor alcoólico para evitar tomar águas que não tenham passado por uma espécie de purificação, e por isso aí eles não teriam como desenvolver determinadas doenças ou vir a uma taxa de mortalidade ou a encontrar a morte logo na infância, que era algo muito comum. Então, para nós considerarmos, se você quiser, por exemplo, ouvinte, um panorama a respeito disso, procure um documentário na Netflix falando sobre a ida dos peregrinos ao leste dos Estados Unidos, em que, por falta de encontrar água potável para beber, foi desenvolvido de maneira crônica e de maneira também social um problema de embriaguez, um problema de alcoolismo, porque eles só tinham destilados para tomar. Então, a gente pode vincular uma coisa com a outra, e a lida com saneamento básico, que é algo muito recente, inclusive, na história da humanidade como um todo, né? Cara, muito interessante isso, é interessante observar essa relação entre os eventos históricos, né, e os fenômenos que estão acontecendo, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que baseado naquilo que eu consegui ver até aqui, eu não encontro em nenhum lugar, na literatura do período patrístico ou posterior da Idade Média, nenhuma defesa de dois tipos de vinho sendo apresentados nas escrituras. Até onde eu tenho conhecimento, isso só existe depois dos movimentos de temperança e depois desses processos de pasteurização aí que a gente está mencionando, e talvez essas questões relacionadas ao saneamento também. Então, até onde eu tenho conhecimento, não tem nenhum pai da igreja, nenhum teólogo medieval que tenha produzido algo a respeito de dois tipos de vinho sendo apresentados. Aliás, a evidência mais antiga que a gente tem é que isso não existia até os movimentos de temperança no século XIX, especialmente nos Estados Unidos. Então, é uma teoria que as pessoas usam e parece que faz sentido? Mas ela é uma teoria que tem respaldo histórico, ou quem sabe teológico, ou quem sabe até de evidências aí, históricas e culturais? Eu acredito que não. Eu acredito que é um fenômeno recente na história e a gente precisa endereçar esse assunto também. Então, mas vai lá, Bert. Vamos explicar um pouquinho qual é a lida ou trato dos personagens do primeiro século, principalmente Jesus e João, com vinho. Como eles lidavam com isso? Jesus realmente bebia? João é dito que não, muito por causa dos votos ao qual ele fez, mas de maneira bem prática, assim. De maneira bem prática, não. Olhando para a Bíblia como todo, contexto social, histórico e tudo mais, como era a lida daqueles que viviam contemporâneos à vida de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, com o vinho. Na sua cultura, nas festas, entre outras coisas. Eu vou responder isso, mas eu vou fazer um pequeno adendo introdutório, tá bom? Mas é assim. Os adendos... 48 páginas, tem que fazer adendo introdutório. Tem que fazer um pequeno adendo introdutório. Vamos voltar para Gênesis e aí... Exato, a gente vai começar com Noé. Exato. Não, galera, é o seguinte, o Bert ele lançou esse livro, O Cristão Pode Beber?
que é uma pergunta que o Bert responde da coleção Teologia para Todos. Todos os livros, eles são respondendo uma pergunta. E, galera, a gente tem um limite de páginas nesse livro para que ele seja barato. E, assim, galera, eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que a gente oferece boa teologia para a igreja evangélica brasileira. Primeiro, de graça por meio dos nossos podcasts, né? Então, assim, você não precisa ter dinheiro para aprender teologia com o Bibotal, que você tem mais de 600 podcasts gratuitos e tal. E muita coisa boa sendo produzida gratuitamente. Mas se você quiser abençoar autores nacionais, a gente criou a coleção Teologia para Todos, que oferece boa teologia por menos de R$ 20. É um absurdo. Cara, o livro do Bert, o meu, já chegou a ser vendido por R$ 7,80 na Amazon. Gente, repete comigo, R$ 7,80. Teve uma promoção agora em fevereiro de 2025. Galera, é um absurdo. Eu, quando vou comprar esse livro para revender, pago 9. Então você, consumidor final, tá na promoção. Enfim, galera, ó, o preço de capa dele é R$19,90. Se algum lugar vende acima de R$19,90, já tá superfaturando. R$19,90 é o preço de capa dele. Ô, Bibo, faz questão de avisar que no final, se você tiver interessado, o Marcelo Berti fica até o final. Vai dar 10. Fica até o final. Fica até o final. Não, mas é que eu tô dando esse disclaimer primeiro para valorizar esse trabalho da coleção Teologia para Todos, porque é teologia boa e acessível. E, gente, a capa é linda, o livro... Mas o Marcelo Berti, a gente teve uma dificuldade com o Berti, porque, Berti... É só 25 mil palavras, Bert. E aí o Bert, não, mas é que tem que ser 60, galera. Não, Bert, é que tá 3 vezes maior do que a gente pode colocar. Gente, olha, quase não saiu, hein? Quase não saiu, mas eu agradeço a Deus porque o Bert aceitou. Tanto que o livro maior é o livro do Bert, da coleção. Né? Mas assim, e eu sei, gente, porque é muito trabalho envolvido, né? Aí, Bert, pô, mas se eu cortar isso aqui... Então é isso, a gente teve que cortar os adendos do Bert aqui no livro. Então, no livro, você já tem o quê? O suco. Você já tem aqui, né? Aí o fruto da vida. O espremido. O espremido, exato. E tá ali, tá um texto incrível e tal. Mas enfim, o Bert é esse cara dos adendos. Vai lá, Bert. Faça o seu adendo. Diluído com 1/3 de água. Exato, exato. É o conteúdo diluído com água. A questão do vinho de Jesus é importante que a gente comece um pouquinho antes, só para dar para entender um pouquinho do contexto histórico. Não vai dar para fazer todos os adendos necessários, mas esse aqui é importante. Quando os antigos hebreus usavam o vinho e falavam o vinho, eles descreveram o vinho de diferentes maneiras e demonstraram que tinham conhecimento de fermentação, porque eles usavam termos diferentes para diferentes estágios do vinho no seu processo de produção. Então nós temos palavras que descrevem o momento posterior da prensa, nós temos palavras que descrevem ele com até 1 ano de idade, nós temos palavras que descrevem um vinho mais maturado, um vinho mais forte e o vinagre, o que significa que eles conheciam o processo geral de viticultura do começo da prensa até o momento que ele vinagra. Então, nós observamos isso no Antigo Testamento. Mas, normalmente, no Antigo Testamento, o vinho misturado, que aparece algumas vezes, ele é misturado com ervas, ele é misturado com resinas, ele é misturado com outras frutas. Porque no período do Antigo Testamento não era comum que se usasse água misturada ao vinho. Inclusive, os profetas, quando falam sobre o juízo de Deus... Entre aspas, tá, gente? Ele diz que ele vai colocar água no vinho deles. Então Deus usa essa linguagem em Isaías para demonstrar que a bênção deles, que eles viam o vinho como uma bênção, seria diluída, seria perdida. Então, para o hebreu típico, a ideia de misturar com água não era comum. O vinho do Antigo Testamento talvez tivesse esse teor um pouquinho até mais elevado, coisa que eu menciono no próprio livro, para você que está interessado. Então, quando se começou a iniciar ou quando se começou a usar água no vinho? Bom, nós não temos até onde eu sei, não dá para saber como que isso aconteceu em todos os lugares do mundo, mas Plínio, no 5º século, 4º século antes de Cristo, ele vai descrever que o primeiro indivíduo que colocou água no vinho, pelo menos da perspectiva da cultura grega, foi Estáfilo, filho de Cineus, que foi o primeiro a misturar água no vinho. Ele escreve isso no seu livro História Natural, livro 7. Aí você vai partir no ponto 57, você vai encontrar essa informação lá. Por que isso é importante para nós? Porque nós vamos observar que os gregos e os romanos passaram a colocar água no seu próprio vinho no 4º século, 5º século antes de Cristo. Não era comum que isso acontecesse. Entretanto, no processo de helenização do mundo, isso se tornou mais comum. Inclusive, quando os próprios hebreus, os judeus aí primitivos vão falar a respeito do vinho no período intertestamental e no período dos rabis dos dias
dias de Jesus, eles vão falar sobre a importância de se beber vinho misturado. Então, quando nós chegamos nos dias de Jesus, nós estamos falando de um vinho que é produzido de acordo com as convenções da época. Ele era triturado, ele era amassado, ele era deixado no lagar, ele era fermentado, ele era guardado em ânforas, ele era protegido às vezes ele era conservado da fermentação rápida através de ânforas que eram protegidas com cera. Todos esses mecanismos que eram conhecidos no mundo greco-romano existia na Palestina do primeiro século, mas ele tem esse adendo diferente do Antigo Testamento. Ele é um vinho que, quando é servido à mesa, ele é misturado com 2 ou 3 partes de água, dependendo do rabi que fala a respeito disso. Ou seja, quando nós estamos entrando na Palestina nos dias de Jesus, nós estamos vendo um tipo de vinho sendo produzido que realmente, nós vamos colocar aqui entre aspas, né, mais refrescante, porque ele é misturado, ele é mais leve, porque ele também é misturado, mas ele também tem um teor alcoólico menor. Então, o vinho do dia de Jesus é um vinho de graduação alcoólica baixa ou moderada, dependendo da mistura feita ou produzida ali. Então, beleza. Então, o vinho no tempo de o vinho comum, tempo de Jesus, na Palestina, é esse vinho misturado e tal, mas tinha um teor alcoólico. Se faz toda uma discussão em cima do primeiro milagre de Jesus, né, Bert? Porque a galera diz, pô, mas Jesus não bebia vinho fermentado, mas então o que que ele fez lá no milagre, né? Qual foi o milagre que Jesus fez e tal? Aí o pessoal tenta dar umas voltas também pra explicar o milagre de Jesus, como é que era uma festa e o vinho não era fermentado, entendeu? Como é que tu explica, como é que tu defende isso? Eu sei que tem uma defesa teológica, né, eu não quero entrar no lance do milagre em si, mas e aí? O vinho que Jesus transformou lá, água em vinho, tinha teor alcoólico? Porque ficaria meio incongruente, né? Pô, Jesus vai lá e faz o vinho alcoólico pra turma, mas ele em si não bebia, só pra galera. Porque daí se você defende que Jesus bebia um vinho que não era fermentado, e aí ele faz um vinho não fermentado pra festa também, sendo que o cara que... Enfim, fala aí, mano. Então, esse é um daqueles dilemas que nós vamos que precisa de um pouquinho de atenção. Por exemplo, quando nós lemos o Novo Testamento, nós estamos lendo um texto que chega para nós na língua grega. E a língua, o aramaico, talvez que Jesus falasse, nós temos menos evidências de como o aramaico lidava com todas as questões da viticultura ou do próprio vinho, porque nós temos uma menor quantidade de obras dedicadas a esse assunto nesse idioma no primeiro século. Nós vamos ouvir sobre os rabis falando a respeito disso, mas mesmo assim, eles não estão preocupados com produção, com uso, com teor alcoólico, eles estão querendo dizer para as pessoas o que é que elas têm que fazer em diferentes situações. É bem uma leitura muito mais pragmática para a vida religiosa do judeu. Então nós não temos tudo isso de vocabulário para investigar. Entretanto, o grego, ele tinha uma ampla gama de palavras que poderiam ser usadas para descrever aquilo que hoje nós chamaríamos de suco. E lembrando que quando nós falamos suco nos dias aí de Jesus, nós não estamos falando do suco pasteurizado que nós vamos conhecer no século XIX. Nós estamos falando daquele produto recém-espremido da uva que saiu e ali está no seu início de processo de fermentação. Isso nós vamos chamar de suco, tá bom? Que ele ainda não passou pelo processo maturado de fermentação. Esse produto recém-espremido, ele era descrito por uma dezena de termos. Por exemplo, os gregos tinham o termo hulos para descrever isso. E nós temos exemplos disso apresentado. Nós temos a palavra, inclusive, se você for na literatura grega, você consegue encontrar palavras para os diferentes estágios de fermentação. Então, a omfax, por exemplo, era uma dessas palavras que descrevia aquilo recém-espremido de uma uva verde, ou seja, essa uva nem está madura o suficiente ainda, aquilo já tinha uma palavra para descrever. Nós temos omfacium, que também descreve esse suco. Nós temos a palavra staphylococcus. Nós temos palavras como prum, borós, trux, talvez seja mais importante, que descreve o produto recém-espremido mesmo. Ou seja, nós temos uma coleção de palavras, de vocabulário para descrever aquilo que seria, entre aspas, o vinho não fermentado, o vinho antes do processo de fermentação. Mas em nenhum lugar no Novo Testamento os nossos autores optaram por essas palavras. Então, quando nós olhamos o milagre de Jesus, o nosso autor escolheu a palavra oinos. E oinos era indubitavelmente utilizado para descrever vinho na língua grega. Nós tínhamos outros termos para descrever aquilo que não é fermentado. Oinos é fermentado. Vai falar, não, mas existem exceções. Aristóteles, no livro da meteorologia, ele escreveu oinos para descrever um vinho que não era. E eu sei que você ouviu isso já em algum vídeo por aí. Caramba! Uhum. Aparece eventualmente citações desse tipo. Não existem exceções e tal.
E é evidente que podem existir exceções, mas no caso de Aristóteles, essa não é uma exceção propriamente dita, porque no texto grego de Aristóteles, né, no livro Meteorologia, ele usa a expressão oinos, e aí ele diz que é descrito como glucose, que é uma das palavras para um vinho doce ou até mesmo um vinho ainda não usado em fermentação. Ele diz, esse vinho, ele tem algumas dessas características, mas o próprio Aristóteles, na mesma sentença que não foi usada nesse vídeo famoso que aparece por aí, Uhum. o próprio Aristóteles diz, mas esse vinho não pode ser chamado vinho porque ele não tem poder inebriante. Ou seja, eles sabiam a diferença entre o vinho e aquilo que não é inebriante, que é o processo inicial. Uhum. Então, quando os nossos autores apropriam isso, se eles tivessem o interesse de descrever suco, existia uma palavra excelente para descrever. Strux seria uma palavra excelente, que é aquele processo inicial, Uhum. né? Mas nós temos um segundo problema que não é só o da linguagem, que é o problema da cultura. A cultura de Cristo Jesus, o judaísmo do primeiro século, ele via o vinho como alguma coisa oportuna em alguns lugares. Por exemplo, no templo. O templo dos dias de Jesus, eles armazenavam vinho de todo tipo. Por quê? Porque eles faziam libações no templo. Por quê? Porque os sacerdotes recebiam parte do seu sustento, daquilo que era ofertado no templo, inclusive o vinho. É por isso que ele não podia beber o vinho no período do sacerdócio, porque ele tinha acesso a esse vinho. Era parte do seu entre aspas, aí, ganha-pão. Ele era celebratório na religião. Ele era celebratório na vida comum. As festividades de Israel, eles celebravam com vinho. Era comum que o vinho fizesse parte de celebrações. E as festividades de matrimônio, elas também eram celebradas com vinho. E é muito curioso, se você for visitar algumas dessas fontes rabínicas, eles vão dizer que existia uma reciprocidade na oferta de uma festa de casamento. Então, como que você lida, os rabis, né? Como é que você lida com um casamento onde você leva pessoas que não foram convidadas? Ou como você lida com um casamento onde você não tem suficiente para servir todo mundo? Então, existiam modos de, entre aspas, processar a próxima pessoa, a outra pessoa. Então, se você fosse convidado a um casamento e levasse outras pessoas que consumiriam mais, o dono da festa poderia processar você. Então, isso era. Os rabis tinham reflexões sobre como aplicar a sabedoria. Mas o oposto era verdadeiro. Se você convidasse as pessoas para sua festa e você não tivesse suficiente para prover para aquelas pessoas, elas também poderiam te processar. Ou seja, faltar vinho numa festa de casamento, uma festa que poderia durar entre 7 e 14 dias, é um problemão. É um ofensivo, né? É ofensivo em um nível social. Exato. Então, o ambiente cultural de Jesus diz que a festa de casamento é celebrada com vinho. Eles têm momentos com vinho. E a tradição dos rabis também dizia que existem problemas em não prover o vinho. Ou seja, a linguagem utilizada pelo nosso autor João, no caso, indica que é vinho. A cultura de Jesus dá clara indicação de que aquilo que está acontecendo é vinho. E acho que existe um elemento que a gente tem que considerar, que essas palavras gregas que descrevem o vinho no seu início de processo de fermentação, eles são geralmente descritas quando o vinho ainda está no lagar. Por quê? Depois que você invasa e leva para outro lugar, o processo de fermentação, você não conseguia pará-lo completamente sem a pasteurização que nós conhecemos nos nossos dias. Então, esse vinho vai ser um vinho novo, que vai ser um vinho maduro, que vai ser um vinho forte e que vai vinagrar. Esse é o processo de fermentação do vinho guardados em ânforas. Existiam mecanismos que poderiam atrasar esse procedimento? Existiam. Então, por exemplo, quem era muito rico pegava as ânforas, colocava tampa nas suas ânforas, colocava uma resina específica de Alepo, olha só que informação útil que a gente tem aqui, e eles colocavam isso dentro de água. Por quê? Porque era a principal maneira para inibir o contato com o ar, que eles entendiam que acelerava a oxidação desse vinho, a fermentação desse vinho. Quem não era tão rico que não tinha seu próprio rio, seu próprio lago, sua própria piscina, eles colocavam em cavernas úmidas e escuras. Pessoas comuns geralmente não tinham acesso a isso. Então, era comum, por exemplo, entre os mais pobres, que eles fervessem esse vinho. E a fervura impediria que o processo fosse tão rápido, então você poderia armazenar ele por algum tempo. Mas a produção de vinho, né, ela precisa sair de um lugar e ir para outro lugar, ou seja, ele foi provavelmente envasado em algum lugar, foi selado em algum lugar, em uma ânfora e foi levado para um casamento. Nesse processo, levado no sol,
no calor da Palestina, dificilmente ele chegaria tão virgem, por assim dizer, quanto o vinho que foi recém-exprimido ali no lagar. Então, eu acho que a evidência de linguagem, evidência cultural e até um pouquinho de reflexão aí sobre os procedimentos da viticultura ou do vinho no mundo antigo sugerem para a gente que esse vinho do dia da multiplicação lá, ou da transformação era de fato um vinho alcoólico e não um suco de Que uva. legal, que legal. Ô, Marcelo, fala um pouco Viu? sobre. Tem que ser um presbiteriano pra dizer que legal, que legal. É só um presbiteriano que Que fala. legal. Não, é legal pra caramba. Vai. Todo esse processo de logística envolvido na viticultura, né? Então, isso é muito interessante. Mas, Marcelo, fala um pouco sobre a postura. Eu queria muito ouvir sobre essa questão da postura abstêmia de João Batista, antes de ouvirmos a respeito da postura moderada. E aí, olhando realmente para os evangelhos, como Jesus era descrito, algumas acusações que são feitas, inclusive, a Jesus, entre outras coisas, dentro de festas, cerimônias, entre outras coisas. Mas eu queria muito ouvir um pouco sobre por que João Batista não bebe e por que essa extensão ela é significativa para o seu próprio ministério. Até para o pessoal que está ouvindo, olhar e falar, nós temos o referencial de João Batista e nós devemos ser como João Batista. Então, todos devemos ser abstêmios. E aí eu acho que isso é interessante porque você trouxe essas duas posições, a moderação e a abstenção. Então, como a gente consegue articular isso por meio da sabedoria e por que isso foi importante, inclusive, para a figura de João A Batista? figura de João Batista, ela tem que ser entendida no contexto dela. Se você vai para a descrição do nascimento dele, ou da profecia do nascimento dele, você vai observar que ali, nessa profecia, ele já seria alguém livre do álcool, ele não beberia vinho, né, por toda a sua vida. E existem algumas coisas que estão acontecendo com João Batista que são impressionantes. Em primeiro lugar, se você for para a literatura judaica intertestamental, você vai encontrar alguns dizendo o seguinte: o espírito profético saiu de Israel. Quando Malaquias, o nosso último profeta, eles chamavam Malaquias de último profeta, quando ele terminou, o espírito da profecia saiu de Israel. Ou seja, nós temos o que hoje nós chamamos, né, de 400 anos de silêncio. Não foram 400 anos sem pregação, não foram 400 anos sem escrita, não foram 400 anos sem até mesmo reflexão teológica e ensino da parte de Deus. O que aconteceu foi que a profecia havia dado um tempo. Esse era o entendimento deles. E de repente você vê na narrativa de Lucas que a palavra de Deus vem para Zacarias. E é a mesma expressão que se usa pelos profetas. Ele está sendo apresentado em termos proféticos. Ele está sendo anunciado em termos proféticos. Olha, é uma mulher que não pode ter filho. Todo o contexto aponta para elementos da história do Antigo Testamento, do qual o paralelo de Samuel é o mais importante. Quem é Samuel? Samuel é o mais importante profeta do Antigo Testamento. Do período anterior ao exílio, Samuel é o grande profeta. A grande escola de profetas, ela é espelhada até mesmo no próprio trabalho de Samuel. E de repente aparece a palavra de Deus, como aparecem os profetas, falando sobre alguém que vai preparar o caminho para o Senhor e que vai ser abstêmio. Quem que foi abstêmio? Samuel. Samuel foi chamado para ser abstêmio por toda a sua vida. Em todo o Antigo Testamento nós temos mais um caso de alguém que foi chamado para ser abstêmio por toda a sua vida, que foi Sansão, e ele fracassa miseravelmente em todos os elementos, né? A vida te obriga a beber. Então João Batista é importante por causa disso. A própria apresentação de quem ele vai ser no Senhor e a função que ele tem para o Senhor, ela está demonstrando que o espírito da profecia está presente. Nós tivemos lampejos desse espírito da profecia em Ana, a profetisa, em Simeão, mas a palavra vindo como veio aos profetas, esse que é separado desde o ventre. Uhum. Então, a abstinência de João Batista é um claro indicativo da escola profética da qual ele faz parte, da separação que Deus tem de um profeta indicado ou comissionado, né, para uma missão divina. E esses são elementos que são muito importantes na narrativa, porque eles estão, entre aspas, quebrando um silêncio profético na vida de Israel. Então, ele está sendo apresentado como esse profeta, a quem Jesus vai dizer que ele veio no espírito de Elias, ou seja, eles estão esperando um profeta que seja como de Elias, e Jesus vai demonstrar que ele é essa pessoa. Então, a abstinência de João Batista tinha tudo a ver com a comissão divina dele, tem tudo a ver com o fato de que ele foi separado por Deus desde o ventre para cumprir uma missão. Em outras palavras, a abstinência dele é um dos selos do seu ministério profético sendo apresentados por Deus. Então era muito importante que ele fosse apresentado assim. E Jesus?
Não, mas aí, ok, temos João, aquele que realmente prepara o caminho, aplana tudo para que Jesus possa, e Jesus vai lá e bebe. De onde vem o envolvimento de Jesus com o vinho, com a cultura e tudo mais? Então, aí é que está o grande lance do Messias. O Messias, ele como enviado de Deus, ele é ao mesmo tempo alguém que pertence e alguém que se opõe à cultura dele. Ele é tão judeu que ele tinha o hábito de ir às sinagogas aos sábados, mas ele é tão anti-judaico que ele trombava nas interpretações que os rabis tinham a respeito do sábado. Ele é ao mesmo tempo alguém que é claramente um judeu do primeiro século, instruído naquele mundo e participante daquela cultura, mas ele era completamente diferente daquilo que aquela cultura esperava que ele fosse. Ele não era o Messias conquistador que eles queriam, ele não era o Messias libertador que eles queriam. O Messias era humilde demais e grande demais para aquela comunidade. Ele era um carpinteiro, ele era provavelmente alguém que perdeu o pai cedo, ele era provavelmente alguém que não passou pelas escolas rabínicas de estudo. Entretanto, era Deus encarnado, ele fazia milagres, pessoas ressuscitavam e a sua presença era realmente distinta, realmente diferente. Então, Cristo, quando aparece no cenário, ele está ao mesmo tempo cumprindo as profecias do Antigo Testamento e ele está ao mesmo tempo reagindo às más compreensões da profecia que tinham ficado nos estudos rabínicos. Então Jesus, ele cumpre as profecias e ele rebate o entendimento que as pessoas tinham. Ele era diferente do esperado. Um dos elementos do qual Jesus é diferente do esperado é, no período pós-exílico, os judeus desenvolveram a seguinte visão da vida. Uma vez que nós passamos por exílio e nós somos forçados a viver os costumes pagãos e que os costumes pagãos foram colocados sobre nós, nós vamos estabelecer uma diferença nos nossos relacionamentos com os pagãos, com os gentios. Então, por exemplo, os gentios não se assentam à mesa de um judeu, os gentios não participam da mesma refeição. Os judeus, eles têm leis, pelo menos em termos de reflexão rabínica, pelo menos, dizendo que nós não tomamos o vinho deles, porque o vinho deles é um vinho pagão, nós tomamos o vinho nosso. E daí vem a ideia de purificação, de separação e de santidade. E todo esse movimento visava defender a cultura, a ética e o modelo de vida judaico. O que, provavelmente, passando pelo momento histórico que eles passaram, você diria, faz sentido. A gente não pode se permitir misturar novamente. A gente tem que entender o nosso lugar no mundo. A gente tem que manter a prática da lei de uma maneira que nós possamos ser santos. Só que nesse processo, a defesa da santidade pela lei, ou a lei da lei, ou a tradição legal, produziu uma série de perversões do ideal divino, incluindo a completa exclusão da presença de gentios do povo de Deus. E vem Jesus Cristo com a mesa aberta. Ele se assenta à mesa com todo mundo. Ele se assenta à mesa com o fariseu, ele se assenta à mesa com Zaqueu. Você fala assim, como que pode? Como que ele senta à mesa com essas pessoas diferentes? Jesus, ele está radicalmente se opondo às leis de, entre aspas, santidade que eles tinham. Jesus participar da mesa de alguém significava ser contaminado por essa pessoa. E é por isso que tem vários exemplos de Jesus curando doenças que eram impuras, demonstrando que a presença dele é santificadora naqueles ambientes, demonstrando o poder que ele tem, que está além dos limites da visão judaica. Então, quando nós olhamos Jesus entrando no cenário, você tem que entender que ele está participando e reagindo. Ele está presente, mas ele está contra. Muita coisa acontece na cultura dele. Então, quando ele se assenta com um fariseu, você vai perceber que ele é praticamente indelicado de acordo com as regras de um banquete. Ele está falando, olha, né, essa mulher que está no seu pé, né, se você soubesse quem ela é, ele falou, mas são elas que estão na frente, são mulheres como essa que estão na frente para a entrada no reino. Jesus tem posturas assim. E nesse processo, Jesus Cristo vai, ao mesmo tempo, confrontar e afirmar essa cultura. No quesito do vinho, é muito interessante. Jesus, provavelmente criado como um judeu comum, ele participou das celebrações do Shabá. A celebração do Shabá começava com uma oração chamada Kiddush e terminava com uma chamada Havdalah. A primeira dizia, abençoado seja Deus, bendito seja Deus, que nos deu o fruto da vide, o vinho. Eles iniciavam a celebração do Shabá bebendo vinho. E eles terminavam a celebração do Shabá agradecendo a Deus pelo sábado, bebendo uma taça de vinho. Se ele era um judeu da sua própria cultura, isso fez parte do seu convívio. Por exemplo, quando ele se assenta com um fariseu num sábado para conversar sobre a lei, aquilo que provavelmente eles tinham conversado na reunião de que eles acabaram de sair, é muito provável que à mesa estivessem bebendo vinho. Por quê? Porque a lei judaica dizia o seguinte, que você tem que fazer provisões para o seu Shabá. Então você faz o pão antes, você se prepara antes para que no Shabá você possa desfrutar. Tá, Rabi, mas quanto de vinho eu vou deixar preparado? Ele fala, deixa um barril. Qual que é o tamanho desse barril? 50 litros, 10 litros, 300? É um barril. O que eu sei é que eles
reservavam o vinho para a celebração do Shabat. E os judeus tinham uma forte oposição à embriaguez. A embriaguez era algo desprezível para eles também. E nós vamos observar que na celebração do Shabat, os próprios rabis diziam que a embriaguez era proibida. Ou seja, o vinho deveria estar presente, ele deveria abrir e fechar a celebração do Shabat, mas ele deveria não tomar conta dos sentidos das pessoas. Se Jesus era um judeu dos seus dias, e ele participou disso, sem em nenhum lugar levantar sua voz contra, apesar dele ter sido muito contra coisas que aconteciam lá, é bem provável que ele participou desse evento sem ter restrições a ele. E essa moderação fazia com que até mesmo sua fala, os seus ensinamentos que surgiam dentro da mesa se tornassem lúcidos, né? Muito bacana mesmo. Tá, Roberto, tu trouxe agora aqui pra nós uma questão de contexto histórico, né? Ou seja, a partir de estudos e tal, de outras fontes. Mas nos evangelhos, a gente tem algo que possa, de alguma forma, fundamentar essa tua visão, porque isso toca direto em Jesus Cristo, né? E aí, a participação dele nisso aí, como é? A gente tem alguma referência nos evangelhos da participação de Jesus? É muito interessante que os rabis, quando eles falavam sobre vinho, eles usavam várias metáforas positivas a respeito do vinho. Então, vários deles têm ensinos interessantes, né? E um desses ensinos que são interessantes é a própria questão do uso de vinho e dos odres, por exemplo, né? Então, por exemplo, se você entrasse para ler ou ouvir algum rabi dos dias de Jesus, por exemplo, você ouviria uma frase desse tipo: não olhe para os odres, mas para o que eles contêm. Há odres novos cheios de vinho velhos e odres velhos que não têm vinho nenhum. E eles usavam imagens desse tipo para descrever os seus ensinamentos. Eles estão querendo dizer, olha, existem pessoas que poderiam estar cheias do conhecimento da Torá, mas na verdade não estão, porque não é o exterior da pessoa que define quem ela é. E é interessante, eu gosto desse exemplo, porque é um exemplo muito próximo do que o próprio Cristo usa. O próprio Jesus usa a ideia de odres novos e vinho, odre novo e velho, né, e vinho novo e velho. E esse é, talvez, um dos textos mais interessantes a respeito de Jesus, porque ele fala sobre esse novo momento do Messias, esse vinho novo que está chegando, que não vai caber em odres velhos. Está dizendo, existe uma nova mudança. Jesus, ele é como se ele reinterpretasse para demonstrar que a nova era do Messias havia chegado. Mas o que é interessante? Ele usa o conceito de vinho de uma maneira positiva, da mesma maneira que os rabis usavam, porque os rabis tinham uma visão positiva do vinho. Nós sabemos, os hebreus tinham uma visão positiva do vinho. O Antigo Testamento é claro nessas referências, mas o próprio Cristo apresenta de maneira positiva. Mas tem um detalhe que é muito interessante nesse texto, que às vezes passa despercebido, é que Mateus e Marcos escrevem basicamente o dito de Jesus sobre os odres novos e vinhos velhos da mesma maneira, mas Lucas tem uma frase que é muito difícil, é muito esquecida. Em Lucas capítulo 5, no versículo 39, Jesus disse assim: e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porque diz o vinho velho é melhor. E essa é uma frase muito interessante de Jesus falar. Por quê? Bom, em primeiro lugar, essa é compatível com a visão do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento dizia que o vinho era melhor, o vinho velho, o vinho maturado era melhor. Isso é compatível com o que os rabis falavam, que os rabis usavam metáforas do vinho, dizendo, olha, um vinho bom, uma boa amizade é como um vinho, ela melhora com o tempo. Ou então dizendo que a sabedoria... Até hoje se fala isso, né? Mas eles usam a sabedoria da Torá. À medida que você se entrega a estudar essa escritura e você cresce na sabedoria da Torá, é como um vinho que envelhece melhor. Ou então o sábio é o vinho velho e o moço é um vinho novo, dizendo que a diferença nos mestres quando eles ensinam, mas a analogia feita é essa, o vinho velho é melhor. E é muito interessante que Jesus usa esse conceito para falar a respeito do seu ministério, e ele usa o vinho de uma maneira positiva como aquele que conhece a diferença entre o vinho velho e o vinho novo. Então me parece que o próprio Cristo, quando ele fala sobre o vinho, ele tem um conhecimento pessoal, ele sabe a diferença. Ele não somente usa as referências, mas ele faz uma aplicação aí, provavelmente da sua própria... Claro, ele é o criador, né? Ele é... da sua própria experiência pessoal, né? E é interessante que a acusação que é feita contra ele, quando os fariseus olham para ele, né? Ele fala que ele é amigo de pecadores. Por quê? Porque a mesa dele é aberta para todo tipo de gente. Mas ele não é só aberto a todo tipo de gente na sua mesa, que recebe todo mundo. Ele também é a pessoa que bebe com eles. Eles chamam você um comilão, e ali a palavra é glutão. E aí as nossas traduções às vezes trazem, né, como beberrão, mas a ideia ali é você é um bêbado. A acusação é essa. E Jesus, quando responde isso, ele fala, olha, eu fui abstêmio a minha vida inteira, né? Ele fala, não, veio João Batista que não comia nem bebia e vocês acharam que ele era louco. Agora vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e aqui claramente comendo pão e bebendo vinho. Aí vocês me chamam de bêbado, né? Vocês me chamam assim. Então, Jesus
não teve problema de aceitar o conceito de ser amigo de pecadores, porque sua mesa era aberta. Ele não teve problema de ser chamado de beberrão, porque ele sabia que era mentira, né? A acusação, mas a acusação muito provavelmente vinha de uma prática do nosso Senhor, o seu costume de beber vinho. E eu acredito que o milagre de Caná e a própria ceia do Senhor deixam isso evidente. Nos dois lugares, a linguagem que os autores neotestamentários escolheram para descrever os eventos, eles descrevem o vinho. Nós, quando olhamos em Caná, a palavra oinos, a palavra grega usada, e a expressão fruto da vide usada na própria ceia é uma expressão do contexto judaico da celebração da Páscoa. O fruto da vide, nesse caso, é o próprio vinho. E nós temos isso, a oração do Kiddush diz isso, e nós temos outras evidências de que naquele contexto essa expressão era usada especificamente para o vinho. E nós também sabemos que a celebração da Páscoa nos dias de Jesus era celebrada com vinho, com 4 taças de vinho. Então, acho que o contexto social de Jesus, o contexto histórico de Jesus, esses pequenos indícios que nós encontramos nos evangelhos nos favorecem a perspectiva de que Jesus, de fato, bebia um vinho que era um vinho fermentado como típico da sua própria cultura e do seu momento histórico. Muito bom, muito bom. Mas, Que gente, legal. a gente termina esse episódio falando o que falamos no começo. Isso não é um convite à embriaguez, isso não é o uso da teologia bíblica para fundamentar agora que você pode beber de forma assim como se não houvesse amanhã. Não, o convite da Escritura é sempre a sobriedade, a moderação. Cada caso é um caso, entende? Tem cristãos sinceros que realmente é bom que não toquem bebida alcoólica, porque pode ser, né, o início de uma desgraça, entende? Tem que ter sabedoria. Entende? O objetivo desse podcast é, primeiro, né, desmentir algumas coisas que são faladas na internet. Segundo, muitos cristãos que às vezes sabem beber de maneira... Primeiro que assim, né, galera? Beber de maneira moderada é super possível, mas, se eu não me engano, álcool em nenhuma medida faz bem para a saúde, né? Tem esse ponto aí da própria a questão científica, né? Científica, né? Nenhuma gota de álcool é bom para sua saúde, pelo que eu tava vendo aí. Não sei se alguém tem alguma pesquisa diferente, mas até onde me informei brevemente, álcool não é uma coisa muito saudável, não é uma coisa saudável, né? Em nenhuma medida. Mas, enfim, né? Tem pessoas que sabem apreciar um bom vinho, gostam, né? De uma tábuas de frios, um vinho e tal. Um DV Catena de 2019, maravilhoso. Enfim, o que acontece é o seguinte... O que acontece é o seguinte, gente, é isso, é você saber, né? Eu acho que tem muita questão da igreja local também, sabe? Se a sua igreja local é proibicionista, mas você é uma pessoa talvez um pouco mais elucidada nesse assunto, entende? Cara, não faça um cavalo de guerra esse tema. Se você aprecia com a sua esposa, com os seus amigos, faça no lugar seguro. Realmente obedeça às leis de trânsito. Se for beber, não dirija, sabe? Leve a sério isso. Mas não precisa postar na internet que você tá fazendo, entendeu? Use tudo com muita moderação, sobriedade, sabe? Então, é isso. Porque o proibicionismo também não é a resposta, sabe? O objetivo desse episódio também, penso eu, cara, proibir é mais fácil, né, gente? Proibir é mais fácil. Tem uma questão também social que o Bert trouxe aqui, do porquê se começa esse proibicionismo e tal. Então, eu acho que o caminho do meio, ele é o melhor, é o caminho, sabe, equilibrado. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Galera, o cristão pode beber? O que a Bíblia tem a dizer sobre bebidas alcoólicas? Livro de Marcelo Bert, da coleção Teologia para Todos, tá? São 4 capítulos, né, mais uma conclusão. O vinho da Bíblia era fermentado? Os santos bebiam vinho? Jesus bebia vinho? Respondemos essa pergunta aqui nesse episódio. O cristão pode beber vinho? Tem mais explicações. E a conclusão do Bert é um convite à sobriedade. Bert, esse livro aqui, né, ele tem 80 páginas, é um livreto, mas que tem um conteúdo muito rico aqui. Mas você escreveu muito mais e você publicou, né, além daquilo que está no livro, que é a essência da sua pesquisa, mas no seu site, no Substack, como é que fala esse negócio aí? É isso aí, Substack. Uma newsletter. Uma newsletter. Então, no Substack do Marcelo Newsletter. Bert, a gente vai deixar o link aqui na descrição deste episódio. Tem vários complementos de tudo que o Marcelo Bert fala no livro. Mas peraí, quer dizer, Bert, mas você tem aí uma promoção aí. Que promoção que é essa aí? Uma promoção. Bom, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre o livro, tá? Eu gostaria de dizer o seguinte, eu escrevi o livro e o material que sobrou eu estou chamando de material suplementar. Então, se você gostaria de ver parte desse material que nós conversamos hoje de maneira escrita para você estudar com mais calma, eu publiquei
estou publicando em vários artigos no meu Substack, esses artigos suplementares, e a gente vai ter vários artigos lá, elementos sobre cultura grega, latina, sobre vinho, cultura judaica sobre vinho, mais informações sobre o ambiente do Antigo Testamento, Novo Testamento, Jesus, e outras questões especialmente relacionadas à embriaguez, que são importantes de serem notadas nas escrituras. Todo esse material vai estar disponível lá para aqueles que são assinantes do Substack. É aqui que vai entrar agora eu vou fazer a minha venda, Bibo. Se você... Oi, fala. Olha só, se você for um dos 10 primeiros assinantes aí que entrarem no Substack, os 10 primeiros, eu consigo mandar para vocês uma versão do livro de graça. Você vai se inscrever lá, você vai se inscrever como o assinante... Como é que chama? É um assinante... Premium. É mesmo. É o Premium. Não é Premium que usa, mas tem um assinante comum e tem um assinante que é fundador, um membro fundador. Os 10 primeiros que forem membros fundadores vão ganhar uma versão gratuita do livro impresso e o e-book com todo o material produzido. E se você não for uma dessas 10 primeiras pessoas, eu não vou te mandar o livro porque eu só tenho 10, tá bom? Mas, gente, é baratinho. É ridículo o valor que o Marcelo Berti cobra. Ridículo. Mas você vai ter acesso ao e-book com material completo. São pouco mais de 350 páginas em A4. Então, em formato de e-book vai ter bastante coisa pra você ler aí. Então esse é a promoção de hoje, Bibo. Eu não precisa mandar o livro pra mim, porque eu já tenho, mas o e-book agora eu fiquei curioso. Muito bom, gente. Olha, o link do Substack do Marcelo Berti vai estar aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com e também no YouTube. É nesses dois lugares que você consegue clicar no link. No Spotify e demais agregadores a gente não consegue colocar, tá bom? Então no nosso site e também no YouTube você tem lá o link. Então, clica lá, assina o Substack, os primeiros 10 vão ganhar o livro, tá bom? Gente, mas é o seguinte, é conteúdo bíblico, teológico, se você se importa com Bíblia e teologia, o Berti tem produzido um conteúdo muito legal lá no Substack, então tem coisas gratuitas que você pode acessar, e se você for um assinante, um membro fundador, tem coisas exclusivas para você lá. E vai estar aqui também o link do livro da Amazon, se você não... já passou os 10 lá e tal, se quiser comprar o livro, tá aqui o link para você adquirir também o livro do Marcelo Berti, O Cristão Pode Beber? É isso, gente. Berti, obrigado pela tua produção, obrigado pelo teu carinho com a igreja, né, pela tua preocupação. Tamo junto, meu irmão. Valeu por participar desse episódio aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom passar por aqui de novo. E eu tô esperando vocês lá no Substack. É isso. E aí, Luizão, tamo junto sempre. Tamo junto. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Marcelo, mais uma vez aqui, por essa contribuição maravilhosa. Pra você ter uma ideia, gente, peguei a pauta que ele mandou e agora estou fazendo minhas pesquisas. Olha aí, é isso. Não, manda esse e-book lá pra mim, Marcelo. Vai lá no Substack. Bora lá. É isso, gente. Voltamos a semana que vem com mais BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E moderação sempre. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.